Boa noite, irmãozinhos e irmãzinhas, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar mais um vídeo. Essa semana eu tava lendo sobre o livro de Jonas mais uma vez e achei muito interessante e resolvi fazer um vídeo sobre ele. Eu vou abordar mais o capítulo 4, vou passar brevemente pela história de Jonas para não me prolongar muito. O título que eu tô dando a esse vídeo, a esse estudo, é: Você obedece a Deus por amor ou por obrigação, né? E o tema que eu vou falar sobre Jonas é: o amor de Deus é acessível a todo aquele que crê, né? Porque na história de Jonas a gente vê que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Que o Senhor, ele havia enviado um profeta que era Jonas, conhecido pelos profetas menores, não porque ele tinha menos importância, né? Os profetas menores é porque ele tinha um número de escritos menor. Então essa é a diferença de profetas maiores para menores. Então Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar a Nínive, arrependimento, né? Porque Deus traria o juízo a Nínive. E Nínive era a capital da Síria, né? Do Império Assírio, que era um povo cruel, era um povo conhecido por ser mau. E os assírios, eles haviam sido usados também pelo Senhor como juízo de Israel pelos pecados dele. Então eles eram pessoas que não eram bem vistas. Israel, eles não gostavam do povo assírio, né? Então, assim, o livro de Jonas, ele é considerado também o coração das missões do Antigo Testamento, porque ele nos mostra como Deus ama a todos e quer que a sua palavra chegue a todos e não faz acepção de pessoas, né? Então nós vamos ver aqui que no livro de Jonas, ele é bem pequenininho, são 4 capítulos, né? O livro de Jonas, o primeiro capítulo dele, ele fala sobre quando Deus o chama, o chamado Senhor. E ele é mais ou menos discernido sobre Jonas e a tempestade. Porque o que acontece? Jesus chama ele para pregar para Nínive, né? E ele não querendo fazer aquilo e às vezes pensando até que as pessoas poderiam se arrepender, ele foge do chamado dele. Então naquela época Jesus tinha chamado ele para ir para Nínive, que ficava a leste, né, da Palestina, e ele fugiu para Tarsis, que ficava a oeste, né, um sentido contrário. Então assim, o capítulo 1 ele fala sobre isso, sobre a desobediência de Jonas, né? Jonas e a tempestade, que ele entra num barco e assim o Senhor, ele se ira e vem as tempestades, e aqueles que estavam com ele eram idólatras, e é lançada a sorte, eles descobrem que foi Jonas que causou tudo aquilo, né? Eles lançam Jonas no mar, e aqui no capítulo 2 nós vemos que fala sobre Jonas e o peixe. Jonas é engolido por um peixe grande, e lá ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. Ele ora ao Senhor, clama misericórdia do Senhor, e o Senhor o responde e livra a vida de Jonas, né? No capítulo 3, nós vemos que Jonas, ele vai até a cidade de Nínive, né? Aqui a gente vê que quando ele prega, o povo se arrepende, né? Há um grande arrependimento das pessoas. O rei, ele decreta, e assim, primeiro é falar das pessoas, e as pessoas em si, elas já sentem grande arrependimento. E quando chega ao ouvido do rei, ele decreta um jejum coletivo, que tanto os animais como as pessoas, elas jejuariam por misericórdia do Senhor, porque elas realmente se arrependem de coração naquele momento. Então é decretado, né, esse jejum. E aqui nós vamos ver o capítulo 4, eu vou ler o capítulo 4, 1 ao 3, a revolta de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra?
Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Então Jonas, quando ele começou a pregar e ele viu que as pessoas elas tinham se arrependido e que o Senhor também se arrependeu e não queria mais destruir, porque quando o arrependimento ele vem de Deus, ele não tem a ver com erro, ele tem a ver com mudança de propósito do Senhor. O Senhor se arrependeu e não quis mais destruí-los. Mas quando o arrependimento tem a ver com o homem, aí existe um erro e também uma mudança de propósito. E aqui a gente vê que no segundo capítulo, no segundo versículo, Jonas fala que imaginou que o Senhor pudesse ser misericordioso e que pudesse salvá-los. E aqui a gente vê que quando Jonas foi salvo pelo Senhor, na barriga daquele peixe, foi liberto, Jonas se sentiu feliz, mas ele não estava feliz com a libertação do povo de Nínive. O que é triste, porque ele se alegrava com a sua bênção, mas não estava se alegrando com a misericórdia do Senhor sobre outras pessoas. E aqui ele clama ao Senhor que tire a vida dele. No Antigo Testamento existiam palavras que diziam que quando ele poderia ter medo também, né? Que quando uma profecia de um profeta não se cumpria, ele era um falso profeta. Então, além desse peso, ele também estava infeliz, porque ele queria que eles fossem julgados, condenados, e na opinião dele, eles não eram dignos daquela salvação do Senhor. Aqui a gente vê do versículo 4 ao versículo 9, o Senhor ele faz um ensinamento pedagógico com Jonas, né? Jonas, mesmo sabendo que o Senhor se arrependeu, ele foge. Ele vai para longe e fica assistindo, porque ele ainda espera que o Senhor vai se arrepender e vai destruir ainda Nínive. Então, do alto, ele quer assistir de longe para ver o que vai acontecer. E aí, o Senhor faz nascer uma boboeira para que ele possa descansar, para que possa fazer sombra. E ele se alegra muito com ela. Mas depois, o Senhor envia um verme que a destrói e a planta morre, a árvore morre, e vem um vento muito forte, que eles falam até ser um vento daquela região que é um vento muito quente, que pode chegar até 45 graus, então é muito calor. E aqui diz que Jonas ele desmaia nesse momento, né? E diz mais uma vez, melhor me é morrer do que viver. Então aqui o Senhor está trazendo um ensinamento pedagógico a ele. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboeira? É razoável essa sua ira, Jonas? Deus está falando com Jonas. E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E aqui a gente vê que Jonas ele se importava mais com as coisas do que as pessoas. Ele tinha um sentimento inverso. Ele estava preocupado com a boboeira, mas ele não estava preocupado com aquelas pessoas, tanta gente que ia morrer, tanta gente que ia receber o juízo de Deus e não teria outra chance. Ele estava chateado. Elias, a gente vê que ele se entristeceu porque ele pregou e as pessoas não o escutavam. E Jonas, ele pregou e as pessoas o escutaram e ele estava triste. Era o contrário. Ele estava triste porque as pessoas receberiam misericórdia, né? E aqui nós vemos no verso 10 e 11. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e muitos outros animais. Então o livro ele termina com esse versículo. Eu acho muito interessante porque a Bíblia do expositor e uns estudiosos dizem que, na verdade, essa quantidade de 120.000 homens não era a quantidade de pessoas que havia na cidade. Aproximadamente, essa cidade tinha de 500 a 600 mil pessoas. Então, aqui, Jesus estaria citando somente as crianças, né?
que é uma visão linda. Jesus estava dizendo, não vou ter eu, Jonas, compaixão, misericórdia de 120 mil crianças que não sabem nem discernir o que é uma mão direita, o que é uma mão esquerda e muitos outros animais, porque os estudiosos, a Bíblia do Expositor também fala que naquela cidade havia cerca de 500 a 600 mil pessoas, então isso eram apenas pessoas inocentes, né? Então, esse livro... Aqui o Senhor diz que não teria eu compaixão. O que é compaixão, né? Compaixão é simpatia, piedade com o próximo, alívio do sofrimento alheio. Então, assim, aqui nesse livro, ele termina assim. A gente não vê a resposta de Jonas, a última resposta de Jonas. A gente vê um último questionamento de Deus. E isso serve para nós trazermos para o nosso dia a dia de hoje. Será que nós estamos tendo misericórdia do nosso próximo? Será que nós estamos querendo levar salvação ao nosso próximo? Será que nós estamos pregando o evangelho ao próximo? Ou será que nós estamos fazendo acepção de pessoas, né? Será que nós não estamos tendo empatia somente com quem parece com a gente, com quem frequenta na igreja, com quem tem os mesmos hábitos e com quem se parece com a gente? Será que a gente não tem torcido para que as pessoas sejam destruídas, para que as pessoas não encontrem Jesus, para que as pessoas quebrem a cara e nós possamos dizer, eu avisei? Então esse é um comportamento que nós devemos pensar. Eu estava lendo e orando ao Senhor e pensando, gente, o que seria de mim se o Senhor não tivesse me alcançado? Se o Senhor tivesse... Eu nasci dentro da igreja, mas eu não conhecia Jesus de verdade. Então, o que seria de mim se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim? Enquanto muitas pessoas diziam que eu não seria nada, que eu não faria nada, que eu não daria nada. Mas o Senhor, Ele me alcançou, o Senhor, Ele me resgatou, o Senhor tem me ensinado dia após dia a andar com Ele, a confiar nele e a saber que Ele cuida de mim. Nós não podemos querer dar exclusividade à palavra de Deus, escolher para quem nós vamos falar, escolher quem a gente acha que merece o céu e quem não merece. Não é isso que o Senhor espera de nós. O sentimento que nós devemos ter é que Jesus é maravilhoso, que Jesus salvou a nossa vida, que Jesus nos libertou dos nossos vícios, das nossas práticas erradas, e é isso que nós queremos para o nosso próximo. Nós queremos que ele conheça a verdade, que ele conheça o amor puro, que ele conheça a nova vida em Jesus. Eu queria ter feito um vídeo pequenininho, mas eu acabei me estendendo um pouco. Então fica essa pergunta para nós, né? Nós não sabemos a resposta de Jonas, mas nós podemos dar a nossa resposta hoje. Você tem tido compaixão das pessoas? Você tem escolhido quem acha que merece conhecer o evangelho ou ir para o céu? Você tem se colocado no lugar de juiz? Você não tem escolhido, esse eu acho que vai, esse eu acho que não vai, para esse eu gostaria de pregar, para esse não, né? Então aqui a gente vê que Jesus nos ensina a amar o próximo, que os maiores mandamentos que o Senhor que o Senhor nos deu foi ame a Deus, né? Acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então assim, eu vou encerrar já com um versículo que fica em 1 Coríntios 13:3, que nos diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então nada seria útil, nada seria proveitoso e eficaz se nós não amarmos a Deus e não amarmos as pessoas, se nós fizermos tudo por obrigação, sem amor, sem carinho e não olharmos as pessoas com misericórdia, assim como um dia alguém olhou para nós e falou de Jesus para nós. Nós não vamos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas e não seremos parecidos com Cristo, que nós possamos querer ser parecidos com Cristo.
né? Então essa é a minha palavra de hoje. Gostei muito do livro de Jonas e que possa ficar essa reflexão para nós, que nós possamos amar o nosso próximo e desejar o melhor para ele, não só aqueles que nós simpatizamos e achamos parecidos com nossos, mas Jesus veio para todos, todos aqueles que crescem, né? E tenham uma noite abençoada. Um beijo, se você gostou, dá um likezinho, segue, se inscreve. Um beijo grande.